Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier para mais um estudo bíblico, né? O estudo de Gênesis, ok? Então, já vai abrindo sua Bíblia comigo em Gênesis 20, separa aí esse capítulo que é o capítulo de estudo de hoje, né? E por coincidência estamos ali caminhando bem próximos ali à novela, né, da Record, né, Gênesis. E ontem, por coincidência, eu acabei vendo lá um capítulo, né, parte de um capítulo, e percebi que a gente está bem ali, coladinho ali, as histórias estão se não estão ali em paralelo, né? A nossa série e a novela, né? Que bom. Para quem está assistindo, vai fazendo um comparativo, vai confirmando os fatos, vai vendo que tem muita coisa que está lá que a gente não fala aqui, até porque muita coisa que está lá é uma conjectura dramatúrgica, né, vamos dizer assim, mas acompanhe, preste atenção, que esse capítulo 20 vai falar de coisas poderosas. Bem, quero te pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, e vamos ao vídeo, né, vamos ao nosso estudo. No capítulo 20, abre aí, você já abriu, não feche a sua Bíblia em momento algum, vamos acompanhando aí. Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica, porque são apenas 18 versículos, né? Dá pra gente ler rapidinho, e aí a gente vai depois comentando algumas coisas aqui importantíssimas, né? Aqui a gente vai ver que, mais uma vez, Abraão vai cair na sua fraqueza dominante, né? Ele vai fazer Deus vai mandar ele fazer uma intercessão por Abimeleque, mediante uma coisa que ele mesmo vacilou, né? Abraão mesmo vacilou lá atrás, quando saiu e disse que Sara, né, por onde eles passassem, seria tida como irmã dele, né? Que seria uma forma de um favor dela por ele, né? Para ele, na realidade, para evitar que ele pudesse ser preso, até mesmo morto, nas situações que eles passariam. A gente vai ver isso mais uma vez, né? E já tinham passado por isso, né, lá no capítulo 13, né, a gente viu isso lá no capítulo 12, perdão, né, e ele repete a mesma falha aqui agora. Né? Se lá ele fez com o faraó, aqui ele vai fazer com Abimeleque, né, o rei aqui da cidade, né, o rei do local ali que eles queriam habitar, depois que a terra deles ficou prejudicada por conta da destruição ali de Sodoma, que nós vimos no capítulo anterior. Né? Então ele vai buscar abrigo para ele e para o seu povo e entra em confusão novamente. Né? Mas vamos ver isso com calma aqui agora, capítulo 20, versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Cádiz e Sur e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: Matarás também uma nação justa? Né? Então ele diz ao Senhor ali, né? Matarás também uma nação justa? O Senhor matou a injusta, mas vai matar a justa agora? Né? Versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Versículo 6. E disse-lhe, Deus em sonho, né? Deus vai aparecer em sonho. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Versículo 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Versículo 12. E na verdade é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai,
Eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, né? Abimeleque vai dizer a Sara: vês que tenho dado ao teu irmão 1.000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, né, mulher de Abraão. Então perceba aqui que o rei, né, chama a Abraão, né, ele fala assim: olha, teu irmão, dei moedas para o teu irmão. Então a história aqui conta, né, para o rei, para Abraão, a consideração é que Sara era sua meia-irmã, né? Mas Deus trata o tempo todo de Sara como esposa de Abraão. Capítulo 20, então, um capítulo poderoso, né? A gente vai ver aqui, mais uma vez, a fraqueza de Abraão, aqui, né? Em omitir a verdade que Sara era sua esposa. E ele só fazia isso porque ele, mais uma vez, não confiou totalmente que Deus era poderoso para livrá-los, né? Assim como ele não confiou que Deus era poderoso para trazer Isaac, né? Ele não confiou, ele achou que ele tinha que fazer com a força do seu braço. Aqui, mais uma vez, ele vai intervir e tentar resolver o problema, né? Não submetendo aí a Deus a situação, né? Então você percebe aqui que ele foi para Cádiz, né? No versículo 1. Então ele vai para Cádiz. E a gente já viu isso no capítulo 18, versículo 1 também, né? E no capítulo 13, versículo 18, né? Que nada mais é aqui do que os carvalhais de Manre, né? E aí no versículo 2, aqui no versículo 2, ele vai dizer mais uma vez que Sara é sua irmã, né? Então quando ele partiu de Hebron, né, ele já deixou ali a posição de comunhão com o Senhor. Ele já vai ali sem uma direção dada pelo Senhor, né? Então ele já começa a perder ali a comunhão. E ele tinha já sido circuncidado fisicamente, mas como eu falei aqui no último vídeo, a questão da circuncisão é uma questão muito mais de, para nós, principalmente hoje, uma questão da circuncisão espiritual, né? Você pode ver isso aí lá em Gênesis 17 também, né? Voltando um pouquinho em capítulo 10, e pode avançar um pouquinho também, a gente vai chegar lá, mas você pode ver isso em Gênesis 23, versículo 24. Tá? Então aqui Abraão novamente vai para a carne, filho. Ele sai do espírito, né, e ele vai para a carne e repete o erro lá do capítulo 12, como eu já falei para vocês. Então presta atenção, não importa qual o seu nível de espiritualidade, não importa, né, qual seja o seu nível de comunhão com Deus, né, na velha criação nós não teremos a comunhão. Se a gente voltar para as nossas velhas práticas, se a gente voltar para o nosso velho homem, a comunhão com Deus vai se perder. Por quê, Rafael? Porque a carne, ela é sujeita, a carne é indigna, a carne é fraca e a carne é totalmente fora da confiança do Pai. Por isso que nós temos que submeter a nossa alma ao Espírito, mortificando cada vez mais a carne. Olha isso lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Né? Você pode olhar também em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Certo? Beleza, vamos avançar. Né? Aqui só contar, só o contexto aqui, né? As histórias. A gente pode ir para o versículo 13 agora, né? Que é interessantíssimo aqui, ó. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, ele disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegar. Né? Dize de mim, é meu irmão. Então presta atenção aqui. Né? A mentira tanto de Abraão quanto de Abimeleque, que também mentiu aqui, né? Porque o Senhor já tinha falado para ele que era mulher, e ele vai e reafirma depois, e vocês viram que é esposa. Né? Essa mentira foi planejada por Abraão desde que ele sai, desde o início, desde a época que ele começa a seguir o caminho, né, que o Senhor havia lhe dado.
Então ele já tem essa mentirinha, né? Ele já tem esse recurso, entre aspas, mau recurso, na manguinha, né? Na manga ali, na sua manga, né? Então aqui, o que que essa falha acaba fazendo? Essa falha, né, expõe a fraqueza oculta de Abraão. Essa falha aqui expõe a fraqueza que ele tinha na questão de seguir e confiar absolutamente em Deus. Ele está sempre ali com aquele pezinho atrás, né? Ele está sempre ali, será? Né? E quanto à nossa vida cristã, irmãos, não existe mais tempo e nem espaço para será. Avance, amém? Avance, é só isso. Então, aí no 14 ele vai dizer assim, né? No 14 agora. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara. Irmãos, preste atenção. Abraão aqui a gente pode ter como fé, né? Mas Sara, meu irmão, Sara quer a graça de Abraão. Enquanto Abraão foi tido como pai da fé, né, a gente vai ver isso melhor nos próximos capítulos, Sara foi a sua graça. Perceba, ele sai de uma situação totalmente enrascada e agora ele ainda vai receber mais bens. Né? Ele vai ser restituído de Sara e receber mais bens. Então olha lá Gálatas 3,7, olha Gálatas também 4,23. Né? Então quando Abraão falha, Sara sofre. Porque ele perde, né, a comunhão e além de perder a comunhão, ele perde também o testemunho que tinha com Deus. E que testemunho é esse? O testemunho da graça. O testemunho de que Deus fez, apesar dele não ter mais força para fazer. E Isaac, a promessa vai se cumprir. Então a graça sofre quando Abraão falha. Né? E quem sofre ao lado da graça é o próprio Senhor. Deus se decepciona com Abraão mais uma vez. Né? Então o desfrute dessa graça havia sido perdido. Né? E o testemunho dessa graça também havia sido perdido. Mas aí a gente vem que com a fé, né? A fé de Abraão falhou, mas Deus o preservou através da graça. Né? Então Deus restaura Sara, Deus cuida da sua graça, né? E do seu testemunho. Então Deus restaurou através de Sara aquilo que a falha de Abraão poderia ter comprometido a promessa, né? Poderia ter feito a promessa falhar. Mas em Deus a nossa promessa não falhará. Amém? Ele é um Deus de misericórdia. Apesar de muitas das vezes nós merecermos o castigo, Ele é um Deus misericordioso. Apesar de nós não merecermos, Ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, é favor que eu não mereço, que você não merece. Amém? Continuando para a gente já terminar aqui, hoje o vídeo vai ser curtinho, porque o capítulo é curtinho, né? E apesar dos detalhes serem bem consistentes, né? A gente já está assim degustando, né? De uma maneira aqui muito, muito maravilhosa. Versículo 17. E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhas, né? Tiveram filhos, perdão. Né? Então Abraão aqui ele tinha um dever. Né? A gente viu isso aqui. Ele tinha que interceder pela necessidade de Abimeleque. Olha isso, Abraão tinha que interceder pela necessidade de Abimeleque, apesar das suas falhas. Né? Então perceba, é tipo assim, né? Quando alguém pede uma oração pra gente, numa área que a gente sabe que a gente está falhando. Né? E aí você fala assim, meu Deus, mas eu estou precisando de oração nessa área e você vem me pedir oração, né? Você não fala com a pessoa às vezes, mas você fala com Deus. Né? Você fala assim, Deus, e agora? Né? E preste atenção, ele vai orar pela esterilidade de uma nação, sendo Sara sua mulher estéril. Né? Então, isso aqui é poderosíssimo. A nossa intercessão não depende da nossa condição. Depende de quem nós somos. Né? Deus, aqui, não vai considerar a falha de Abraão. Deus não vai considerar, mas Deus vai considerar o ser profeta de Abraão. Né? Olha lá o versículo 7 que a gente acabou de ler. Então Deus não considera as nossas falhas para que nós possamos interceder, porque na realidade, como eu já falei em capítulos anteriores, né? No capítulo passado, capítulo 19, quem intercede
só está cumprindo a vontade de Deus a partir do momento que você conecta a tua intercessão com a vontade dele. Então ele não está levando em conta se você está orando por uma coisa que na sua vida é falha. Porque quem está intercedendo, você só está sendo um instrumento dessa intercessão. Ok? Então não é a nossa condição. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, né, que ele fala assim, ó, profetas vocês são. Olha lá também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nova criatura somos. E por último, olha Efésios 5:30, nós somos membros do corpo, nós somos membros da igreja. E Deus não vai levar em conta se não aconteceu na minha vida para que eu possa orar, para que algo aconteça na sua. Amém? Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça, de favor. E é assim na nossa vida. Assim como foi na de Abraão. Aqui nesse capítulo 20, vacilou. Né? Mais uma vez falou que Sara era sua irmã, apesar de ser uma meia-irmã, de fato, mas eram casados. O Senhor não levou isso em consideração. O Senhor leva o tempo todo, né, dizendo Sara é sua mulher. Né? Expõe mais uma vez a fraqueza ali de Abraão, né, de não confiar totalmente no Senhor, mas no fim das contas, o Senhor mais uma vez, né, restaura a graça, restaura o testemunho, né, de Abraão, né, que vai ali, ora por Abimeleque, o reino deixa de ser estéril, eles voltam a ter filhos, né, e aí, irmãos, a partir do momento que ele ora, a gente vai ver no capítulo 21 o que vai acontecer. Amém? Assim como quando Jó orou por seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Quando Abraão orou por um problema que ele tinha na vida dele, de esterilidade da sua esposa, ele orou por uma outra pessoa para que Deus restituísse a normativa ali, né, o normal, a normalidade daquelas pessoas ali que se tornaram estéreis por conta de Sara. Aí no 21, próximo vídeo, a gente vai ver o que vai acontecer. Amém? Que bom que você ficou aí até o final. Espero que você tenha gostado, sido impactado. Eu estou aqui impactado com esse capítulo. Né, e que Deus possa te abençoar e te usar tremendamente também para transmitir esse estudo. Tá? Um grande beijo. Fique com Deus. E não esqueça de compartilhar, curtir também esse vídeo. Né? Curta aí que é importante, compartilhe e se inscreva no canal. Amém? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.